Boa noite, meus irmãos. Agradeço de todo o meu coração por essa oportunidade que eu tenho aqui nesta noite. Eu tenho uma palavra para falar. Esses dias eu já toquei nesse assunto, eu tinha falado sobre esse assunto, sobre Babilônia, mas eu fiquei com aquela impressão de que talvez eu não tivesse dito tudo aquilo que a gente percebe nesta palavra. Eu vou fazer uma leitura, está em Apocalipse no capítulo 18, Apocalipse capítulo 18, versículo de 1 a 4, e você pode me acompanhar com essa leitura, que diz assim: E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada dos demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Aqui quando João teve essa visão essa prostituta sobre uma besta, ele viu que nela estava escrito o nome, mistério. E aí ele começa a falar a respeito do mistério. Que mistério era esse? Mistério é um segredo, né? E realmente Babilônia, esse assunto a respeito de Babilônia, ela traz um segredo muito, muito profundo. A começar pelo fato de que como é que a Babilônia se tornou sinônimo, né? Sinônimo de toda oposição a Deus, sinônimo de falsa religião, sinônimo de oposição ao Senhor, sinônimo de tudo aquilo que existe de ruim no mundo, né? de ruim contra Deus. É importante lembrar que o governo do anticristo, representado por essa Babilônia moderna, porque a Babilônia dos dias de hoje, ela é a Babilônia, ela é o mundo todo. A Babilônia, ela nasceu, né, como a gente vai ver logo em seguida, ali na Torre de Babel, logo depois do dilúvio. E ela se tornou sinônimo de soberba, sinônimo de pecaminosidade, sinônimo de maldade, de tudo que é falso. E nós sabemos por esta palavra, que está no livro de Apocalipse, que o governo do anticristo é fundamentado pelo menos em 3 pilares bem claros. Primeiro, o engano, a mentira. Primeira coisa, ele se fundamenta na mentira, no engano. Segundo, na oposição a Deus. Se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. E terceiro, na tirania, no autoritarismo, naquela obrigação, naquela crueldade em dominar as pessoas, em dominar todas as pessoas. E nós estamos vendo um pouco disso hoje, né? Quer dizer, a mentira, o sacrilégio, a maldade, a soberba contra Deus e também a tirania, a crueldade. Muito bem, quando você lê o livro de Apocalipse, que você vê essa prostituta chamada Babilônia, você fica se perguntando de quem que Deus está falando? Que descrição é essa que a Bíblia faz dela? Interessante que a gente não percebe, mas essa descrição que o livro de Apocalipse faz de Babilônia não é da Babilônia moderna, como cidade, mas da Babilônia no tempo de Nabucodonosor, no tempo que o povo judeu estava ali. O povo judeu tinha sido deportado para a Babilônia. Ali estava Daniel, estavam seus companheiros. Era daquela Babilônia. A destruição era da Babilônia verdadeira, né? Então ele faz essa descrição.
Mas a Babilônia, ela carrega consigo um mistério, né? O mistério de ter se tornado, como é que é aquela cidade de Babilônia, a cidade do tempo de Daniel, a cidade do tempo dos companheiros de Daniel, a cidade do tempo de Jeremias, como é que ela se tornou tão abominável? A descrição que a Bíblia fala aqui dela é assim: Babilônia a grande, a mãe das prostituições e abominações da terra. Quer dizer, como é que essa cidade se tornou sinônimo de tudo que Deus odeia, de tudo que Deus abomina? Ela é a mãe das abominações da terra. Ela representa a falsa religião. Ela representa a oposição a Deus. Ela representa a soberba humana, a soberba do homem, o orgulho do homem. Quando na época da verdadeira Babilônia ali, que ela veio, como é que ela se tornou? Todo mundo sabe que a Babilônia era como Sodoma. A Babilônia era opulência pura, era a soberba da terra, era uma cidade muito religiosa, né? Existem muitas passagens bíblicas de Deus condenando a religiosidade da Babilônia, a feitiçaria, por exemplo, quando ele dizia, deixa estar com tuas feitiçarias. Então a feitiçaria era uma forma de religião da Babilônia, adoração aos demônios. E ali viveu Daniel, ali viveu aqueles homens de Deus. Agora, para nós entendermos um pouco o que isso tem a ver com nós, com o nosso tempo, o tempo que nós estamos vivendo hoje. Como eu disse para você, o globalismo ele começou na Torre de Babel, quando os homens quiseram construir uma torre e uma cidade única e ficarem unidos. Quando Deus olhou do céu, ele disse assim, mas isso não está certo, porque não vai haver mais tudo que eles quiserem fazer, eles vão fazer. Eles vão fazer porque o povo é um só, o comando é um só. E Deus não queria aquilo, então Deus desceu e confundiu toda a terra. Por isso que o nome daquela torre ficou sendo chamada de Torre de Babel, que quer dizer confusão, e que deu origem ao nome de Babilônia, da cidade de Babilônia. Muito bem. Deus é paciente e é bondoso conosco. Quando a gente fala, aqui no livro de Apocalipse, diz assim, pois numa hora, num só dia, veio a desgraça de Babilônia. Ela dizia, estou assentada como rainha, nunca verei o pranto, nunca verei a morte e nunca serei viúva, né? E numa noite só Deus acabou com Babilônia. Você precisa compreender que não existe, assim como o castigo de Deus, ele vem repentino. Não é algo que você possa olhar de longe e ficar se preparando, arrumando as malas, calçando o sapato, botando chinelo, lavando o rosto, sei lá o quê, vou botar minha blusa, e ele está vindo ali. Não, o tempo que Deus está nos avisando é hoje. O tempo que Deus está nos avisando é agora. Jeremias e todos os profetas e Ezequiel falaram muitas profecias a respeito da destruição de Babilônia, mas ela estava muito segura. Ela era a rainha da terra, a cidade que dominava sobre os reis da terra. E aí vem esse mistério, porque Babilônia também, no livro de Apocalipse, ela é comparada à cidade de Roma, né? A cidade de Roma. Mas agora ela é a mãe das abominações da terra. Todas as nações da terra se contaminaram com a feitiçaria, com a falsa religião chamada Babilônia. Então ela representa na Bíblia, no livro de Apocalipse, tudo aquilo que Deus mais odeia. E aí ele diz, sai dela, povo meu. Naqueles dias da Babilônia antiga, para depois a gente chegar no ponto onde eu quero chegar e falar para você, ela chegou ao cúmulo, né? Na noite que o rei Belsazar foi morto, ele extrapolou nas suas iniquidades, na sua maneira de agir, na sua maneira de pensar, quando ele
mandou trazer todos os vasos de Deus. Tipo assim, é o que acontece comigo, com você e com a maioria das pessoas. Ah, Deus não existe, Deus não está nem aí para nada, Deus não é nada. E eles deram louvores aos deuses de ouro, de prata e de pedra. E aí, no auge da sua loucura, no auge da sua embriaguez, porque eles estavam embriagados, eles estavam cheios do vinho, eles estavam fora de si, como essa mulher estava embriagada do sangue dos santos, aqueles homens na Babilônia antiga estavam embriagados, simplesmente embriagados, e profanaram os vasos sagrados da casa de Deus. A profanação. Então você pode fazer tudo o que você quiser na sua vida. Você pode fazer o que você quiser, mas aí quando você profana o nome de Deus, quando você profana as coisas de Deus, quando você comete sacrilégio, quando você comete blasfêmias contra o Senhor, então chega a hora que Deus diz assim, agora chega. E naquela noite apareceu a mão de Deus, escrevendo na parede a sentença de morte para aquele rei e a destruição daquela cidade. Babilônia foi destruída em apenas um dia, um único dia. Os soldados da Média e da Pérsia invadiu Babilônia e destruiu. Então as pessoas ali foram todas pegas de surpresas, embebedadas, né? Em completa orgia. E aí Babilônia, esse espírito de Babilônia, esse espírito de profanação, esse espírito de oposição a Deus, esse espírito de soberba, esse espírito de falta de humildade, de oposição, de profanação das coisas de Deus, ele vem atravessando todos esses anos até chegar no nosso tempo. E hoje o mundo inteiro, no livro de Apocalipse, é considerado uma grande Babilônia. Então quando Deus diz assim, sai dela, povo meu, ele diz por dois motivos. Para que não sejais participantes dos seus pecados. Quer dizer, participante é quando você está sendo cúmplice. É a sua cumplicidade com o erro, cumplicidade com o pecado, cumplicidade com a profanação, cumplicidade com a blasfêmia do nome do Senhor. Quando a Bíblia diz que esta Babilônia é a mãe das abominações da terra, toda religião falsa, seja uma pequena igreja, ou seja uma grande igreja, ou seja uma grande instituição, todas são filhas de Babilônia, são crias de Babilônia. E quando nós estamos no lugar onde o nome de Deus é ofendido, onde as coisas de Deus são profanadas, onde há blasfêmia para o nome do Senhor, nós nos tornamos cúmplices, nós nos tornamos participantes dos pecados daquelas pessoas a quem nós estamos dando o nosso apoio. E quando nos tornamos participantes dos pecados, nós incorremos também nas suas pragas. Quer dizer, quando Deus vier para destruir, para punir, então nós seremos atingidos por Ele também. E é nesse sentido que o Senhor diz, sai dela, povo meu. Você não se iluda, você não se engane. Não há tempo, não há forma de você escapar, porque o juízo de Deus, ele é fulminante, ele vem repentino. Você diz assim, não, eu vou esperar um pouco, porque talvez esteja longe. O seu tempo é hoje, o seu tempo é agora. O seu tempo de se preparar é agora. Quando vier essa destruição, não vai dar tempo de você fazer mais nada. Como hoje, eu vejo que não há tempo. A gente percebe, meus irmãos, a gente percebe que as pessoas malignas, elas continuam mais malignas. Já faz muitos anos que eu venho pregando aquela palavra de Apocalipse que diz assim, quem é sujo, suje-se mais ainda, e quem é santo, santifique-se mais ainda. Porque todos esses anos, há muitos anos atrás, há uns 10 anos atrás, eu venho pregando essa palavra e eu nunca imaginei chegar no ponto onde nós chegamos. E o que eu posso ver? O que eu posso ver com isso? Eu vejo o juízo de Deus chegando. Eu vejo o juízo de Deus sobre as pessoas. Eu vejo o juízo de Deus sobre este mundo. Deus colocou o mundo de joelhos. Deus utiliza a maldade dos próprios homens para puni-los. E todos nós estamos sendo punidos por isso.
punidos pelos nossos pecados, mas a gente percebe que as pessoas malignas, as pessoas que continuam fazendo erro, eles estão apenas esperando esse tempo ruim passar como se fosse apenas uma nuvem, para continuarem fazendo as mesmas coisas que eles estavam fazendo antes, porque não há conversão, não há conversão para eles, não há uma forma de se converter. Você não espere que as pessoas vão ouvir essa mensagem e vão dizer assim, agora eu vou me converter. Esse momento que nós estamos vivendo agora é um momento que eu identifico muito bem com as virgens loucas, com as virgens prudentes e as virgens loucas. É nesse momento onde os crentes começam a perceber que eles não têm mais fé. É nesse momento que os crentes começam a perceber que não acreditam mais na vida de Jesus. É nesse momento que eles começam a clamar a Deus e dizendo assim, Senhor, passa depressa essa luta, passa depressa essa dificuldade, porque eles não têm mais fé em Deus, eles não acreditam mais na vida de Jesus. E então eles começam a correr de um lado para outro e sentem que eles não têm fé. Como eu vinha conversando hoje ainda com o meu irmão, ele dizia que antigamente se explicava que o azeite era o Espírito Santo, era falar em línguas, era estar cheio do Espírito Santo, mas o azeite nunca foi isso. Eu falei para ele, eu nunca vi a Bíblia falar do azeite. A lâmpada que está se apagando é a nossa fé. É a chama da fé que a gente tem que manter acesa. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E é dessa maneira que a gente vê que as coisas estão assim. Então não espere. Eu agradeço a Deus. Eu glorifico a Deus porque as pessoas pensam assim. Ficam dizendo, Senhor, isso está acontecendo. Ai meu Deus, livre disso, para com isso. Mas é o próprio Deus que está trazendo. Eu não sei como é que um pastor de uma igreja pode dizer, não, em 2020 a gente vai fazer isso, 2022, teus filhos vão nascer, teus netinhos vão crescer e vão ser os novos pastores. Você não está esperando Jesus, é claro que não. É claro que você está se preparando para ficar nesse mundo. Uma pessoa que chega para mim e diz assim, não, os seus filhos, os seus netos, eles vão ser os pastores de amanhã. De amanhã até quando? Afinal de contas, que tipo de evangelho é esse? Que palavra é essa que você está pregando? Você simplesmente não acredita na vinda de Jesus. Acha que a Bíblia, acha que a igreja é uma coisa que tem que continuar para sempre. Eles então, nesse momento de dificuldade, de luta, de terrível pavor, e a Bíblia diz que os homens desmaiarão de pavor pela expectativa das coisas que estão para vir nesse mundo. Eu percebo que isso é apenas o começo. Alguém está dizendo, depois disso vai haver um tempo de prosperidade. Eu não sei onde essa pessoa achou esse tipo de informação. As coisas que estão vindo aí são muito piores. Elas vêm para nos testar. Elas vêm para testar a nossa fé. E se você não tiver fé em Deus, você não terá como se sustentar na sua vida. Você não terá. Você tem que compreender que Deus tem o poder sobre todas as coisas. Você tem que compreender que o poder está nas mãos de Deus. Quando aquela Babilônia começou a cair, quando aquela Babilônia do tempo antigo, quando Deus escreveu a sentença de morte e de destruição para aquele rei profano, quando Deus disse assim, pesado, contado e dividido, e escreveu, aqui está a tua sentença, tu fosse pesado e fosse achado em falta. Contado foi o teu tempo, acabou o teu tempo, tu não tem mais tempo. Nessa noite mesmo você vai morrer. E ele morreu naquela noite. E o reino da Babilônia caiu em apenas uma noite. Em apenas uma hora veio a desgraça daquela cidade, como está escrito aqui no livro de Apocalipse. Mas o que acontece então? Você fica pensando, você está com medo das coisas, está com medo das dificuldades, das lutas que estão vindo. Você não entende que Deus está no comando de tudo? Quando Deus falou com Nabucodonosor, Deus disse, olha aqui Nabucodonosor, eu vou mostrar para você quem é que manda realmente no mundo. Eu é que governo a terra. Os crentes na Babilônia poderiam estar dizendo, Senhor, livra a Babilônia de ser destruída. E Deus responderia para eles, não, sou eu mesmo que estou destruindo a Babilônia. Eu fiz Nabucodonosor comer capim, rastejar como uma serpente no chão, como um animal, para que ele entenda que o poder está nas minhas mãos.
Não vejo razão para um crente fiel temer. Quando Jesus disse assim, quando estas coisas começarem a acontecer, levantai os vossos olhos para cima, porque está próxima a vossa redenção. Um verdadeiro crente deve estar feliz, deve estar contente com as coisas, porque sabe que o seu dia está chegando. Quando as lutas vierem, você tem que levantar e dar graças a Deus e glorificar a Deus. E em vez, essas falsas religiões, essas filhas de Babilônia, essas cria de Babilônia, essas religiões falsas, essas igrejas falsas que só existem para explorar a fé das pessoas, em vez de estar falando do fim do mundo, em vez de estar anunciando a volta de Jesus Cristo, eles estão apenas esperando que isso passe para continuarem praticando os seus mesmos erros e os seus mesmos enganos. Mas eu tenho uma notícia ruim para eles. Isso não vai passar, porque a Bíblia diz que o mundo está entesourado para ser destruído. O mundo está preparado, guardado como um tesouro. Os céus e a terra passarão com grande estrondo. Isso é o fim do mundo. Esta deveria ser a mensagem que todo pastor deveria estar pregando, dizendo para você: arrependa-se, saia dessa Babilônia, sai dela, povo meu. Ou você está pensando que você vai ser arrebatado enquanto estiver dormindo? Um crente infiel que está nesse mundo, que está está bêbado, ele está contaminado, ele bebeu do cálice dessa prostituta, ele bebeu do cálice desta falsa religião, ele está embriagado e acha que vai sair daqui numa boa e ir para o céu? Não, esse é um tempo de grande provação, que Deus vai provar a igreja, e somente os fiéis é que podem resistir. Esse é o tempo, meus irmãos, da grande tribulação, que antecede a volta de Jesus. É um tempo onde somente aqueles que tiverem azeite em suas botijas, aqueles que estiverem com azeite de reserva no seu coração, podem realmente permanecer, podem continuar tendo esperança da vida eterna. Agora, o que você está esperando? Você está esperando que essa crise passe? Ou você está esperando a volta de Jesus? Ou você está se preparando para as coisas ruins que o mundo está trazendo aí sobre nós? É isso que você precisa decidir. Se você está trabalhando para que o mundo volte ao normal, e para que ele ficar até quando? Esse é o meu maior medo. Esse é o meu maior receio. Que o mundo volte a ficar ao normal, porque eu estava sentindo náuseas, eu tinha vontade de vomitar quando eu via a igreja profanada, quando eu via a igreja cheia de iniquidade, quando eu via a igreja cheia de trevas diabólicas, quando eu vejo as trevas dentro da igreja, quando eu vejo as pessoas profanando o nome de Deus, quando eu vejo as pessoas blasfemando do nome de Jesus Cristo, mentindo, enganando, se vendendo, fazendo palestras, cobrando entrada na igreja para ouvir uma palavra que é gratuita para Deus. Uma igreja que deveria estar levando a palavra de Deus para o mundo, quando resolve pregar ou quando resolve fazer alguma coisa, até a entrada estão cobrando para que alguém ouça uma palavra. E então você vai querer que volte ao contrário? Deus me livre e guarde. Se tudo isso passar, eu não piso meus pés num lugar imundo, num lugar carregado de trevas, num lugar carregado de iniquidade, num lugar onde está reinando a abominação, a desolação, como dizia no profeta Daniel. As coisas santas, as coisas abomináveis estão no lugar santo. Quer dizer, no lugar onde deveria haver santidade, existem coisas abomináveis que nos dá vontade de vomitar. E esta Babilônia do nosso tempo é também identificada como esta igreja, a sétima igreja, a igreja de Laodiceia. E por seres morno, vomitar-te-ei da minha boca. Você
Esse é o meu receio, esse é o meu receio, que as coisas voltem como era antes. Meu Deus, Jesus querido, como você pode, como um crente que conhece a Bíblia Sagrada, como um crente que espera Jesus e pode esperar que as coisas voltem, para você ver o quê? Para você ver um ímpio fazendo teatro no meio do carnaval, arrastando Jesus, apanhando, blasfemando, crucificando Jesus, blasfemando do nome dele, tanto no carnaval, quanto pelos ímpios, como pelos crentes. Esse é o normal que você quer que volte? Essa é a igreja normal? Esse é o tempo normal que você quer? Você quer que volte tudo ao normal? Você quer que no próximo carnaval eles saiam pela rua arrastando Jesus, apanhando do diabo? Esse é o normal que você espera? Você espera ver essas igrejas lotadas com milhares e milhares de pessoas comprando tijolo, comprando martelo, comprando coisa, comprando cabeça de alho, sei lá o que, por dinheiro? É esse o normal que você espera? Deus me livre e guarde, Deus me livre e guarde de esperar que o mundo volte ao que era antes. Deus me livre e guarde que volte. Eu espero a volta de Jesus. Eu espero que com isso o Senhor desperte o coração dos fiéis. Eu não espero que aquele infiel se converta. Muito pelo contrário, esse será um tempo de grande traição, muitos trairão uns aos outros se aborrecerão. E esse é o tempo onde os verdadeiros crentes precisam sobreviver. Então eu não compreendo por quê. Eu não compreendo como alguém pode querer esperar outra coisa a não ser a vinda de Jesus. Essa é a mensagem que o mundo deveria estar ouvindo, mesmo se não fosse o fim, porque desde que Jesus subiu aos céus, desde o dia que ele subiu aos céus, que os discípulos subiram, a mensagem é essa: prepara-te porque eu breve venho. Cristo vem breve. Essa não importa se Deus vai vir no ano 3.000, 4.000, 5.000. Aí a igreja precisa continuar, porque todas as gerações passadas, todas as gerações, desde o tempo de Jesus até hoje, viram os sinais da volta de Jesus e todas aquelas gerações morreram. Todas elas passaram. Quer dizer, uns foram para o céu, outros para o inferno, mas todas passaram. E a nossa também vai passar. Né? A geração do coronavírus também vai passar. Que Jesus venha ou não, vai passar. Mas somente os fiéis é que vão ter a alegria, a felicidade de encontrar com Jesus. Portanto, ouça esse conselho: sai dela, povo meu, não participe dos pecados alheios, para que não incorras, para que você não seja também alvo da ira de Deus, que certamente será derramada sobre aqueles que têm profanado o seu nome, que têm se tornado apenas mais uma filha dessa Babilônia abominável, essa religião abominável que Deus abomina e que se tornou sinônimo de toda oposição contra Deus e de toda maldade. Então que Deus te abençoe, ouça o conselho de Deus, sai dela, povo meu, não sejas participante dos seus pecados, para que não venha sobre vocês as mesmas pragas, para que você não seja também alvo da ira de Deus e da destruição. Saiba que Deus está no controle de tudo. Todas as coisas estão nas suas mãos. Isso não é obra de homens. Isso é obra de Deus, que disse que virá para destruir a terra e nos prometeu um novo céu e uma nova terra. Não tenha medo de nada. Você não precisa ter medo. Leia o Salmo 91 e o Salmo 23 para você ver. Que Deus nos guarda, que Deus nos abençoa. O fiel não precisa ter medo. Agora, o crente infiel, que não tem medo de Deus, ele vai temer, sim. Só os homens de Deus, só as pessoas firmes com Jesus poderão escapar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, em nome de Jesus. Muito obrigado por ter assistido, tá? Que Deus te abençoe. Amém.